e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança e traíram a minha confiança. Vamos ler novamente essa passagem? Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, 6 e 7. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança e traíram a minha confiança. Você pode dizer um amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo, vem, Senhor, se manifesta sobre as nossas vidas, quebrando o nosso coração. Fala, Senhor, através da tua palavra, mas que acima de tudo o Senhor seja adorado aqui nesse lugar, Senhor. Que cada palavra, Pai, que for dita aqui nesse altar, Senhor, esteja alinhado com o teu coração, Senhor. Derrama sobre mim, Pai, inteligência, sabedoria, amor, misericórdia, revelação do alto, para trazer à tona, Pai, quem Tu és e entronizar o Senhor aqui nesse lugar, nessa hora. Mas eu também profetizo, Senhor, sobre cada vida que está aqui, Senhor, um coração quebrantado e desejoso em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro, Senhor, a Tua presença manifesta aqui nesse lugar, Senhor. Que cada pessoa que está aqui venha receber uma porção de Ti, Senhor. Venha ser atraído para Ti, Senhor. E que todos aqueles que saírem daqui, Senhor, vão sair com uma nova porção. Vão sair com mais fome, mais sede de Ti. Vão sair transformados. Vamos sair transformados, Pai. Porque onde o Senhor está, Senhor, tudo pode acontecer. Quando nós, Pai, temos um contato com o Senhor, quando nós vemos a Tua face, não conseguimos mais ser os mesmos, Senhor. Então vem sobre nós e manifesta em nós, Pai, o Teu poder, aqui nessa hora, Senhor. Envia os Teus anjos sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Irmãos, a Bíblia, que nós lemos e amamos, ela não é um livro que contém a palavra de Deus. Ela é um livro que é a palavra de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus, Ele nos ensina que a boca fala daquilo que cheio está o coração. Então isso é um sinal para nós, que tudo aquilo que falamos é aquilo que o nosso coração está cheio. Então de alguma forma, quando eu falo, quando eu externo, eu revelo o meu coração. E se a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nós cremos que quando falamos, porque somos imagem e semelhança de Deus, revelamos o nosso coração, eu creio que a Bíblia revela um pouco do coração de Deus. Você crê? Irmãos, Deus é um Deus que deseja. Deus é um Deus que tem planos, que tem sonhos, que tem projetos. E eu falo isso com toda a convicção. Por quê? Porque um dia Ele planejou tudo isso que nós vivemos. Um dia antes de tudo existir, Ele planejou a criação dos anjos. Ele planejou a sua criação, a criação da terra que você existe. Ele planejou a sua vinda. Ele planejou se entregar. Deus não foi pego despercebido, irmãos. Ele sabe tudo. Ele sabia que o homem pecaria. Ele saberia que teria que vir e morrer por nós. Porque o plano original dele era se relacionarmos com Ele. Então Deus é um Deus que tem desejos. Eu não quero aqui entrar em detalhe de como é que Deus deseja, porque isso é algo complexo e eu confesso para você que eu também não tenho a plenitude de revelação a respeito disso. Mas eu sei que Ele é, porque a palavra dele revela um pouco disso para nós. Mas eu sei também de uma coisa, que Deus não deseja como o homem. O meu e o seu desejo são diferentes. As emoções que Deus expressa na Bíblia muitas vezes é diferente daquilo que nós temos. Só que eu sei de uma coisa, irmãos, Ele as tem. Amém?
É difícil compreender a Deus, né? Quem pode explicar a Deus em sua essência, em sua plenitude? É difícil. Nós temos que buscá-lo, conhecê-lo. E é por isso que, constantemente, eu, pastor Edgar, todos os pastores que sobem aqui e pregam, nós falamos, leia a palavra. Coma o livro do rolo, né? Como diz lá em Ezequiel. Por quê, irmãos? Essa palavra revela quem Deus é. Revela o coração de Deus, as suas vontades, os seus desejos. E olha o que nós acabamos de ler aqui. Isso aqui é Deus falando conosco, amém? Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos. Meu Deus, como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram a minha confiança. Sabe, irmãos, esse texto aqui, ele não está invalidando o sacrifício. Não é isso. Nem no período da graça. Porque a palavra vai dizer que Deus nos fez sacrifícios vivos. Então eu e você, nós temos que viver em santidade. Temos que viver lutando contra o pecado. Temos sim que renunciar muitas coisas. Sim? Acho que sim, né? Acho que todos concordam. Deus não está dizendo que Ele não quer isso. E óbvio que aqui nesse texto Ele estava falando um pouco com a lei mosaica também, né? Que era estipulado alguns rituais de sacrifícios de animais. Só que Deus, Ele revela algo que é mais prioridade do que isso para o seu coração. Ele diz assim, olha, filho, mais do que o seu sacrifício, eu quero que você deseja me conhecer. Eu quero que você venha me desejar, para que você não venha fazer meros rituais vazios diante de mim, sem conhecer o meu coração. É mais ou menos isso que Deus quer dizer. E Ele diz algo semelhante sobre obedecer. Olha lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Irmãos, novamente, não é que Deus não deseja sacrifícios, mas para Deus é melhor obedecer. Como diz a palavra, né? A gente fala isso constantemente. Melhor obedecer que sacrificar. É isso que essa palavra quer dizer. Antes obedeça. Está fazendo sentido para você? Olha como a palavra de Deus, ela revela um pouco do seu coração. Porque aqui ela está revelando claramente que existem prioridades no coração de Deus que nós temos que seguir. E dentre elas está o conhecê-lo, desejar conhecê-lo, e a obediência. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre conhecer e desejar conhecer a Deus. Quantos querem conhecer mais e mais o Senhor? Eu sei de uma coisa, irmãos. Quanto mais a gente quer conhecer a Deus, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai aprender dele, porque ele é ilimitado. Sempre tem mais para quem quer mais. Você quer mais mesmo? Glória a Deus. E eu quero pegar esse contexto que eu dei para vocês e falar um pouquinho a respeito da nossa experiência, para que você entenda mais aquilo que eu quero dizer. Bom, como a maioria de vocês sabem, né, eu sou um pai novo, né, como o pessoal fala aqui. O Juninho me chamava, não lembro que pai, o que você me chamava, Juninho? Pai fresco, né? Que minha filha tem 1 ano de idade, minha primeira filha, minha primogênita. Mas um dia ela vai crescer, irmãos. Ela vai crescer, ela vai casar. E imagine só que nesses dias, quando ela estiver casada, crescida já bem, profissionalmente bem, todos os anos ela venha e me dá um carro zero de presente. Todo ano. Nossa, tá abençoando o pai. Presente pro pai. Presente bom esse, né? Profetiza, em nome de Jesus, Heloísa. Você nem sabe ainda, mas um dia você vai saber. Só que, com uma condição. Ela não tem relacionamento comigo. É raso, é profundo, a gente mal se fala, mal se conversa, mas todo ano ela tá lá, ela vem uma vez por ano, me vem e me dá um carro. Quem é pai aqui? Você ia gostar desse relacionamento? Não, né? Por quê? Vale mais você ganhar um carro vazio, ainda que seja um sacrifício da sua filha entregando para você, do que você parar de se relacionar com a sua filha? Não tem valor nenhum esse carro, né? Tá fazendo sentido? Agora, voltando para Deus, não faz sentido a gente querer mais conhecer, se relacionar com Deus, do que querer se entregar coisas para Ele.
porque Ele é Deus e Pai. Quantos são filhos de Deus aqui enxertados na videira verdadeira, que tem fé em Jesus? Agora, se eu tenho um relacionamento profundo com a Heloísa, ela conhece o meu coração, ela vai saber exatamente o que eu quero receber. Está fazendo sentido? Porque, irmãos, é mais prioritário eu alcançar o coração dela, ela alcançar o meu coração, do que algumas outras coisas. Mas eu não anulo elas. Faz sentido? Por isso que a palavra vai dizer, olha, conheçam-me antes de oferecer holocaustos. Irmãos, esse é o plano original de Deus desde o princípio. Eu tenho falado isso aqui constantemente. O que Deus fez no Gênesis, com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus se relacionava com eles. Deus tinha intimidade, descia dos céus para falar com eles. Esse é o plano original. Quando o homem peca, esse plano original é quebrado, porque o homem se separa de Deus. Infelizmente, nós pecamos, queremos ser independentes, fomos orgulhosos, desobedecemos a palavra. Só que Jesus na cruz, Ele reconquista isso para mim e para você. Você tem acesso ao Pai? Só alguns? Você tem acesso ao Pai? Não, parei, eu tenho, fala, eu tenho. Nós temos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o plano original foi retomado. Agora eu e você temos acesso a conhecer a Deus. Esse Deus que deseja se revelar, né? Eu até coloquei, o Deus invisível que se faz conhecido. Ele deseja se fazer conhecido em meio do teu povo. Ele deseja se revelar para você. Você pode dar uma glória? Meu Deus, irmãos, que bênção. E lá em João, capítulo 14, do 6 ao 9, vamos ver o que Jesus fala. Jesus, nosso maior exemplo. João, capítulo 14, do 6 ao 9. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê ao Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Olha o que Jesus fala: se vocês realmente me conhecessem. Primeiro que ele diz isso, já existe a possibilidade dele desejar que os seus discípulos o conhecessem, amém? E aí Jesus, ele diz algo que é muito interessante. Olha aqui, Filipe, o que você está fazendo todo esse tempo comigo? Que relacionamento raso é esse? Você não percebeu ainda que tudo que eu faço reflete o meu Pai? Que cada passo, cada gesto, cada ação que eu tenho reflete o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí eu faço uma pergunta para você: será que alguém que não tem relacionamento com o Pai poderia falar com tanta autoridade assim? Não. A palavra mesmo vai dizer que Jesus, ele se retirava. Por muitos momentos você vai ver na Bíblia. E Jesus se retirou e ficou a sós. Jesus se retirou e ficou a sós. Por quê, irmãos? Porque ele tinha intimidade e relacionamento com o Pai. Consequentemente, ele refletia quem o Pai era. E o coração do Pai está fazendo sentido? Você pode dar um amém? Então, Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele tinha muita intimidade com o Pai. Ou seja, ele estava mostrando para mim e para você o que Deus quer. E continua querendo. Porque Jesus é o plano perfeito, o projeto perfeito, para mostrar para mim e para você que é possível viver dessa maneira aqui. Então Deus, ele quer ter intimidade com você. Ele quer revelar o coração dele para você. Você consegue compreender isso, irmãos? Nós somos chamados para conhecer a Cristo. Nós somos chamados para viver a palavra de Cristo. E aí eu faço mais duas perguntas. Jesus deixou de se oferecer como sacrifício na cruz? Não. Jesus deixou de obedecer por conta disso? Não. Então nós não anulamos o sacrifício nem a obediência. Muito pelo contrário, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, como diz a palavra de Deus. Mas antes, ele conhecia o coração do Pai. Ele conhecia tanto o coração do Pai que quando ele está no Getsemane, ele fala assim: Pai, tem outra forma de fazer isso aqui.
Tem, Senhor. E aí a resposta foi negativa. Não, filho, tem que ser assim. Você vai ter que se entregar, você vai ter que tomar esse cálice. E aí ele diz assim: amém. Eu te conheço, Pai. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para a humanidade. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Profundidade de relacionamento. Tá fazendo sentido para você? Deus é bom todo o tempo. Continuando, Amós capítulo 3, versículo 7. Abre tua espada aí. Pode ser a espada virtual também, né? Hoje em dia eu leio mais aqui do que na física. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Tem servo de Deus aqui? Meu Deus, que palavra maravilhosa é essa então, né? Irmãos, Deus ele com certeza poderia fazer o que ele quiser sem avisar a gente, porque ele é Deus. Mas olha o que ele deseja fazer. Olha, filhos, é mais ou menos assim, eu vou parafrasear esse versículo. Eu não vou fazer nada, eu não vou tomar uma ação, eu não vou agir nessa terra sem revelar aos meus o que eu vou fazer. Você pode dar um glória? Então cada passo que Deus quer dar, Ele fala e avisa os seus irmãos. Meu Deus, nós é que fazemos ao contrário muitas vezes, né? A gente faz um monte de plano, esquece de avisar a Deus, né? Ou de perguntar para Ele a direção. Tomamos decisões erradas e aí dá tudo errado. Quem que a gente vai culpar? Ah, Deus. Sim ou não? Não precisa levantar a mão não, irmão. Eu vou até abaixar a minha aqui, né? Porque já fiz isso. Já. Mas Deus ele quer ter intimidade com você. Ele quer no secreto revelar coisas profundas para você que você nem imagina. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas antes da pandemia chegar, do Covid vir à terra, eu tive 2 sonhos. A minha irmã teve também, se eu não me engano meu pai também teve. E eu via um desastre na terra, irmãos. Eu via fogo do céu. Tive 2 sonhos desse, de que viria um colapso na terra. Não tive plenitude de discernimento, mas eu sabia que algo ia acontecer. Porque Deus de antemão, Ele vai avisando os seus. Você pode dar um amém? Deus ele quer te revelar coisas profundas, insondáveis, planos, projetos, coisas que estão no coração dele. Ele quer compartilhar com você, porque você é filho dele. Dá um glória aí. E você pensa que eu fiquei com medo, irmãos? Claro que não. Sabe por quê? Porque o meu Deus é poderoso acima de todas as coisas. Não importa a situação, não importa o momento, Ele continua sendo Deus. Não importa os governos, Ele continua sendo Deus. Antes da eleição, Bolsonaro não foi eleito, nosso presidente. Eu orei muito, irmãos, pelo Brasil. Sabe o que Deus falava para mim? De todo o meu coração, o Bolsonaro não vai ser eleito. Eu tinha isso no meu coração, pastor. Você acredita? Eu falei com a minha mãe outro dia, ela falou, tinha a mesma coisa. Você pensa que eu fiquei com medo, irmãos? O que eu vi de tanta gente em pânico por causa disso? Será que Deus não é mais Deus? É Ele quem coloca, é Ele quem tira. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governa toda a terra, irmãos. Pode ser o presidente que for, aonde for, eu vou ser abençoado, eu vou prosperar, porque o meu Deus é por mim, amém? Aí eu vi o movimento dos cristãos em pânico, em choque, vou sair do Brasil. Irmão, você só sai do Brasil se Deus mandar você sair do Brasil. A gente não caminha por circunstâncias, a gente caminha por uma palavra, amém? Mas quem tem uma palavra? Aqueles que têm intimidade e relacionamento com Deus. Faz sentido? É isso que Deus quer, Ele quer te revelar. Irmãos, até agora eu estou muito bem, mesmo com o Lula presidente. Eu tenho certeza que você também está bem. Você está bem? Está aqui, ó, que bênção. A gente pode adorar a Deus livre. Pode ser o que for. A gente ainda tem que interceder por Ele, orar por Ele. Sim, porque é isso que a palavra ensina. A palavra mesmo vai dizer que Deus não coloca ninguém em um cargo de liderança, em um cargo de governo, sem ser por Ele.
Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Tá fazendo sentido para você? Então a gente tem que entrar nesse lugar de oração, esse lugar de intimidade, porque Deus, ele revela os seus planos. Eu gosto muito de dizer que Deus é um Deus que revela o próximo passo, porque a palavra de Deus vai dizer que ela é lâmpada para os pés. Lâmpada revela aqui, ó. A lâmpada você carrega aqui e vai revelando o próximo. É assim que nós caminhamos com Deus. Dependência. Lâmpada para os pés é total dependência. Senhor, eu dependo da tua palavra para o próximo. Muitas vezes Deus até dá um relapso, um colapso de você vai acontecer isso aqui com você lá na frente. Mas Ele não revela o todo, nunca. Pelo menos eu nunca vi, irmãos. Ele revela o próximo, 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 próximo. E aí, se você está caminhando pertinho com Deus, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o próximo passo. E é para tudo, irmãos, não é só ministerialmente, é também ministerialmente. É para a sua carreira, para a sua profissão, para aqueles que vão casar. Eu já falei aqui, eu jejuei 40 dias antes de casar, porque é sério. É uma decisão séria na minha vida, de todos. Irmãos, eu vou às vezes aceitar uma proposta ou não. Senhor, vou jejuar, vou orar. Aguenta aí. Fala para a pessoa, aguenta aí, eu já vou te responder. Deixa eu primeiro me conectar aqui. Deixa eu ver. Se eu não escuto nada, irmãos, é não. Se Deus não falar nada, é não. Essa é uma chave que a gente precisa. Não inventa. O Espírito Santo fala e dá paz para o nosso coração. Mas para isso, eu tenho que estar conectado, enxertado. Eu tenho que conhecer o coração do meu Deus. Quantas foram as vezes que eu fiquei incomodado para tomar uma decisão? Sabe, que dá aquela coisa, fica incomodada. Aos meus olhos era boa, mas Deus sabe, Ele está à frente de você. Não aceite propostas que você não tem paz, porque o seu Deus, Ele tira, Ele está te alertando de alguma forma. Está fazendo sentido? Mas precisa caminhar. Quantos querem que Deus revele planos, sonhos, projetos? Conheçam a Deus, desejam a Deus. É esse lugar que Deus quer colocar você. Conhecer a Ele. Eu tenho falado aqui também, né, que a gente não pode terceirizar algumas coisas. A oração, a leitura da palavra. Irmãos, eu não posso terceirizar. Você não pode terceirizar isso para outra pessoa. É você que tem que estar nesse lugar de conhecer. Imagina só, se eu terceirizo o meu papel de marido. Misericórdia. Ia estar tudo errado, não ia? Não. Quem é o marido da Marina sou eu. Eu que vou amar ela até o fim. Eu que vou entregar tudo o que eu posso. Fazer o que eu posso por ela, pela minha família. Eu não posso terceirizar o meu papel de pai. Não. Quem é o pai da Heloísa sou eu. Dos meus próximos filhos sou eu. Eu tenho que me posicionar nesse lugar. Você e eu temos que nos posicionar como filhos de Deus, que amam o coração do Pai, desejam o coração do Pai. Você pode dar um amém? É esse lugar que Deus quer colocar você. Continuando. Oséias capítulo 14, versículo 8. Oséias 14, 8. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. E aí, irmãos, parafraseando o Senhor, filhos, se afastem de ídolos, de pecados, de coisas. Não, se aproximem a mim. Eu cuido de você. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus cuida de você. Ó, para quem não tem ninguém perto aqui, ó, Deus cuida de vocês. Deus cuida de você que está pessoas longe. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Afastem-se dos ídolos. Irmãos, a gente é especialista em criar ídolos na nossa vida. Nós temos a tendência de encontrar as nossas próprias respostas. Deus está em silêncio, então eu vou fazer alguma coisa. Não. Eu preciso. Ainda mais hoje, né? Nos dias de hoje, a gente é consumido pelas coisas. Quase que obrigado a fazer alguma coisa. Se você está quieto num lugar, meu Deus do céu, você fica até meio se coçando, não é? Mas às vezes Deus está falando: descansa um pouquinho aqui, vem me escutar. É nesse lugar que Deus quer. Sou eu quem respondo às suas orações. Sabe, irmãos, às vezes eu fico refletindo sobre isso, que quando eu oro,
Assim, nem sempre eu tenho essa... Eu tenho fé e convicção de que isso acontece todo o tempo. Mas tem vezes que parece que a presença de Deus é tão real, que parece que Ele está aqui assim, tão perto. Já passou por isso? Eu sei que Ele está todas as vezes, porque Ele nunca me abandona e nunca te abandona. Ele está todas as vezes. E aí eu fico pensando, como é que pode um Deus que criou tudo, que está nos céus, assentado no trono, fala comigo? Um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, tão grande, mas ao mesmo tempo tão humilde, a ponto de vir até a mim, porque eu estou buscando Ele, e me responder. Irmãos, que pessoa que tem um cargo importante aqui nessa terra faz isso? Eu falo constantemente sobre isso. Ninguém tem acesso a homens muito importantes da terra. Ou temos? Poucos de nós temos. Mas você tem acesso ao próprio Deus. Será que se você clamar a Ele, Ele não vai te responder? Eu digo, vai. Ele vai te responder. Porque a sua palavra diz, sou eu que respondo às suas orações. Muitos de nós, às vezes, caminhamos muito preocupados, né? Eu falo por mim, irmãos, às vezes eu estou preocupado à toa. Porque Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Vira para quem está do seu lado aí, fala de novo. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Todos os seus frutos vêm de mim. Isso é lugar de descanso. Eu falei aqui recentemente, né, que quando Deus ele cria a mulher, Ele cria ela com e a tradução é ajudadora idônea. E a palavra utilizada do hebraico é o Ezer. Sabe aonde mais a gente encontra essa palavra Ezer? Quando Deus fala a respeito do papel dele para Israel. Ele é o cuidador, o ajudador de Israel. Ele é o nosso ajudador. E aí eu fico até uma deixa, né? Que os homens às vezes se sentem importantes demais. Mas parece que as mulheres são mais importantes. Porque elas representam o pai no relacionamento. Meu Deus, o Senhor é o nosso ajudador, Ele é o teu ajudador. Sabe o que isso quer dizer? Que em todos os momentos Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a ser um pai melhor, ser um filho melhor, a ser um profissional melhor. Ele vai te ajudar, Ele não vai te abandonar, Ele vai te aconselhar, Ele vai te responder, Ele vai cuidar de você. Talvez você possa até estar se questionando, mas está tão difícil. Calma, Ele vai fazer. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Tenha paciência. Tenha paciência. Ele não deixou de cuidar de você. Às vezes o pai, ele se afasta um pouquinho para ver o que o filho vai fazer. Caminhar um pouquinho. Ele faz isso sim, irmãos. Mas ele está sempre de olho, né? Eu tenho certeza que a Heloísa, quando ela crescer, eu vou ficar assim. Vai lá, anda de bicicleta lá, vai. Tá meio desequilibrando assim, mas eu tô lá de olho. Se bambear um pouquinho, eu saio correndo. Deus é assim com você também. Às vezes Ele se afasta um pouquinho, mas não significa que Ele não está ali, cuidando, te vendo. Mas tenha calma. Recebe aí a paz do Senhor em nome de Jesus. Recebe a paz. Sabe aquele problema que você está pensando aí? Em nome de Jesus. Dá um comando para sua mente. Dá um comando. Porque às vezes os problemas nos consomem, irmãos, e nos cegam para quem Deus é. Mas quando eu tenho um nível de intimidade, um nível de relacionamento com Deus, o problema fica menor que um grãozinho de mostarda, menor que um grão de areia. Porque o nosso Deus ele é tão grande, tão infinito, que não tem nenhum problema que Ele não possa resolver. Você pode dar um amém? Ele é bom. Deus é bom. Mas Ele quer se fazer conhecido. Você percebe como conhecer a Deus muda a nossa vida? Muda a nossa história, muda a nossa trajetória. É por isso que nós falamos aqui, irmãos, tenha um relacionamento, tenha a vida de oração, leia. Porque é isso que vai te transformar, é isso que vai te dar um up, é isso que vai te motivar. Irmãos, às vezes teve situações na minha vida que eu me deparei com alguns problemas, situações que eu falava, eu não vou dar conta não. Aí a carne grita, né? Aí sabe o que eu fazia? Eu corria para a Bíblia. Aí a palavra vai dizer assim, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Aí eu falo, eu vou conseguir. Não tem nada que possa nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Não importa o tamanho do desafio, do problema. Meu Deus é maior, o seu Deus é maior. Aqueles que conhecem a Deus sabem que estão seguros. Eu me lembro uma situação que eu já até também citei aqui,
que o meu pai, ele ficou desempregado por um mês mais ou menos, mas no dia que ele foi mandado embora, ele falou assim para mim: fica tranquilo, filho, Deus é por nós. Na hora que meu pai disse Deus é por nós, eu falei: Deus é mesmo, Deus vai cuidar de nós. Não deu um mês, ele já estava empregado de novo. E Deus faz a sua obra, Ele cuida de nós. Não são situações, não são problemas. Não, nós temos um Pai que cuida no detalhe. Então, acalma aí, respira fundo assim, ó. Respira aí. Respira. Deus está cuidando de você, tá bom? Glória a Deus. Continuando, o Senhor está aqui, meu querido. Deus está aqui, Ele é bom demais. Romanos capítulo 11, 33 ao 36. Se os meninos do louvor quiserem subir, pode vir. Não sei se eles estão... o Daniel está aqui. Pensei que ele estava tudo ali na salinha já. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Olha essa pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Paulo está querendo dizer a grandiosidade da mente do Senhor, a infinidade da mente. E ele quer dizer assim, quem aconselhou Deus no que Ele fez? Ele não precisou de ninguém, Ele é autossuficiente, Ele é poderoso. Continuando. Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Ou seja, ninguém deu nada para Deus, Ele é, de eternidade em eternidade. Tudo que temos, somos, a própria vida, Ele que nos deu. A vida que nós temos veio de Deus. Então ninguém deu nada para Deus, muito pelo contrário, Ele nos deu tudo. Deus já te deu tudo, Deus te deu o Espírito Santo, Ele se deu para você, amém? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Você pode dizer um amém? Amém. Eu faço uma pergunta para você: quem conheceu a mente do Senhor? Quem? É uma pergunta que nos intriga, né? Quem? Olha o que Deus diz em Amós. E eu vou ler alguns textos em sequência para responder essa pergunta de Paulo. Amós 4,13. Pois aquele que formou os montes, às vezes eu olho para as montanhas e eu fico pensando, o Senhor que fez. Agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Mateus 11, 25, 26. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor, Deus dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Para finalizar, Mateus 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Você pode dar um amém? Sabe quem pode conhecer a mente do Senhor, irmãos? Eu e você. Nós podemos conhecê-lo, porque Ele se revela aos pequeninos. Às vezes eu fico pensando nisso, eu falo, não é possível, que Deus bom é esse? Outro dia eu estava pensando, imagina se Deus fosse mau. Meu Deus, a gente estava ruim. Mas Ele é bom, Ele deseja se revelar a nós. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a salvação. Um dia, irmãos, nós vamos encontrar Ele face a face. Essa vida aqui, vai ficar lá no fundinho da nossa memória. Só será alegria atrás de alegria, festa atrás de festa, fartura atrás de fartura. A gente vai ver Ele face a face e vamos conhecê-lo mais e mais por toda a eternidade. Mas, irmãos, nós não podemos passar uma vida inteira aqui nessa terra sem desfrutar desse Deus maravilhoso, sem nos deleitar nessa
essa presença que nos constrange. A gente não pode viver uma vida com o Senhor do lado de fora, como a igreja de lá em Apocalipse, Laodiceia 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós não podemos ser como essa igreja, irmãos. Isso aqui é uma exortação. Deus está falando: olha, vocês estão fazendo um monte de culto, mas eu quero cear com você. Eu quero entrar na sua casa, na sua vida. Eu quero transformar a sua família. Porque, irmãos, até culto a gente aprende a fazer. Aprende. Mas antes de tudo, nós temos que aprender quem é o Senhor e conhecer quem é o Senhor. Você pode dar um glória? Porque esse é o plano original. Fique de pé no seu lugar. Conheçam-me e prossigam em me conhecer, diz o Senhor. É para você, é para você, é para você, é para você, é para todos que estão aqui nessa casa, para toda a humanidade, é para quem quiser. Mas para isso você precisa querer. Feche seus olhos. Talvez você esteja passando por tribulações, dias difíceis, assim como Jó. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Depois de todo o processo, de toda a luta de Jó, ele pôde dizer uma coisa: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. Deixa Deus ser Deus do teu problema. Deixa Deus se manifestar na tua vida como nunca antes. E comece a ver a mão dele a seu favor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. E vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Coloque sua mão no seu coração, comece a falar com Deus. Confesso que demorei a sentir, mas senti, e não vou sair daqui. E sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. E sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
coração queimou de amor, queimou por ti. E Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, então vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. E sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. E nada vai me tirar daqui. Oh, estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Junto à pedra eu sou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, e nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, suas mãos aos céus, declare isso. Monte é lugar de intimidade.
lugar onde Moisés viu Deus face a face. É o lugar que Deus quer te chamar. Deus está te chamando. Deus está falando: vem, sobe. Sobe. Se eleva até mim. Vem com ousadia até mim, para eu revelar você no meu coração, diz o Senhor. Sabe, eu tenho meditado em alguns profetas e quantas são as vezes que Deus se revela de forma extraordinária para eles. Irmão, sabe qual tem que ser nossa oração? Faz comigo também, Senhor, faz de novo. Se revela para o teu povo de novo, Senhor. Mostra os teus sinais, maravilhas. Mostra o teu coração, Jesus. O que queres que eu te faça? Envia-me a mim, Senhor. Sou eu. É nesse lugar que Deus está te chamando. Um lugar de profundidade. Um lugar de profundidade. Caminha mais 500 metros, diz o Senhor. Vem mais profundo, diz o Senhor. Há muito mais. Há muito mais, há muito mais. Ele está aqui, meu querido. Vamos declarar mais uma vez. Eleve sua voz. Eleve sua voz. Erga suas mãos aos céus. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Continue com seus olhos fechados. Se você nunca conheceu esse Deus, está desejoso, seu coração está queimando, ou se você ficou longe desse Deus, ficou distante e deseja voltar para os caminhos dele, queria que você levantasse sua mão aí no seu lugar. Temos alguém? Vem, diz o Senhor. Vem, diz o Senhor. Amém. Olha aqui para mim. Como eu tenho dito, para quem quer mais, sempre tem mais. Para quem quer mais, sempre tem mais. Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite, diz o Senhor. Enquanto tiver lenha, o fogo vai queimar, o fogo vai arder. Deus está chamando uma igreja para ter intimidade, profundidade, relacionamento. Uma igreja que senta-se à mesa com o Senhor e ceia com Ele. É
Esses são os dias que nós estamos vivendo. Uma noiva que apressa a vinda dele. Uma noiva que entendeu que a herança é o Senhor e que deseja o Senhor e nada mais. Porque Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. Quem tem o Senhor tem tudo. Eu não sei como estava a sua vida até aqui, mas daqui em diante pode ser diferente, pode ser mais profundo. Muda a sua rotina, muda os seus hábitos. Coloca Jesus em primeiro. E você vai ver. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Depois você vai vir me contar. Porque não tem ninguém que tem um relacionamento com Deus e Ele não muda tudo. Não tem um, irmãos. Não tem. Porque Ele é tão santo, tão bom, que a santidade dele nos afeta de uma forma que é impossível sair o mesmo. É impossível viver a mesma coisa. Esse lugar de intimidade é o lugar que Deus tem para você. A única dependência que nós temos que ter nessa terra é dele, nada mais. Nada mais. Nós dependemos de ti, Senhor. Ensina-nos a te conhecer, Pai, mais e mais. Desperta em nós, Senhor, um zelo, uma chama, um amor por ti, Senhor, como nunca antes. Que nós venhamos a levantar nas madrugadas para falar contigo. Que pelas manhãs nós venhamos, Pai, nos relacionar contigo. De tarde, de noite, qualquer momento. Seja o centro da nossa vida, Senhor. Seja o centro da nossa igreja. Em nome de Jesus. Você crê? Você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor, fazer barulho aí no seu lugar. Aplaude mais forte. Dá um grito aí no seu lugar, um brado de vitória. Aleluia! Seja adorado, Jesus. Deus é bom. Você vai sair daqui, você vai correr pro seu quarto orar, né? Depois dessa, né? Vai correndo, não perde a unção não. Perde a unção não. Amanhã você já acorda mais cedo, joelhinho dobrado, não é não? Louvorzão no talo, clamando os céus. É tudo que você precisa, não é nada. Vira aí pra quem tá do seu lado, fala assim: é tudo que você precisa, é de Deus, Jesus. Não precisa de mais nada, tudo. Glória a Deus. Estende sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre os teus filhos, tuas filhas. Profetizo, Senhor, um novo nível de relacionamento, uma nova profundidade, uma nova revelação de ti, Senhor. Profetizo, Pai, que o Senhor vai se revelar a eles, revelar os teus sonhos, os teus planos, e uma nova história está sendo escrita sobre a vida deles. Profetizo, Senhor, corações ardentes, corações em chamas por ti, Senhor, desejosos pela tua presença, Senhor. E profetizo que eles vão contaminar a outros, eles vão atrair a outros. Essa chama vai se espalhar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa suas vidas, famílias, trabalhos e o restinho desse dia e dessa semana, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez.